Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Na videoaula de hoje fala sobre a NBR 10.520, que é referente às citações. Essa NBR é uma das mais importantes no trabalho acadêmico porque é ela que te inibe plagiar. Então muitas vezes os alunos têm a ideia de que eu vi em um livro desse jeito, vou colocar com as minhas palavras. Se a ideia não é sua, e você vai colocar um texto, uma ideia de outro autor com suas palavras, isso também é plágio, tá? A forma correta é você usar a citação indireta, tá? Então na NBR existem três tipos de citação: a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. Citação direta, transcrição literal do texto, ou seja, Ctrl+C e Ctrl+V. Copiei o texto igual estava no material do outro autor e colei no meu. Isso é citação direta. Citação indireta: li o texto, interpretei o texto da forma com que eu entendi na minha leitura e coloquei com minhas palavras no meu trabalho. A ideia não é minha, o texto é adaptado por mim, ou reescrito, escrito de forma diferente por mim, mas a ideia central é do outro autor. Então eu estou fazendo uma citação indireta. E por último, a citação de citação, onde você não teve acesso ao material do autor publicado, do autor citado, e mesmo assim usou. Então você pegou o material de outra pessoa, de outro autor, e dentro desse material tinha uma citação. Então eu peguei o material e dentro do material tinha uma citação. E eu quero usar aquela citação porque ela se encaixa bem no que eu estou escrevendo. Quando eu não tenho acesso ao material e uso a citação contida em outro material, eu estou fazendo a citação de uma outra citação, tá? E ela é considerada citação de citação. Para cada um dos tipos de citação que são apresentados, eu tenho uma formatação específica dentro do meu editor de texto. Aqui a gente vai usar o Word 2007, tá? Mas pode ser 2010 ou qualquer um outro. Beleza, então a citação direta ela é dividida em citação direta curta e citação direta longa. A citação direta curta é uma citação com no máximo 3 linhas. Ela pode ter de 1 a 3 linhas. A citação direta longa ela tem mais de 3 linhas, ou seja, 4, 5, 6 e aí por diante, tá? Então, qual a forma correta de citar? Primeiro eu tenho que saber como que eu faço para referenciar, quais são os elementos obrigatórios para referenciar um autor. Primeiro, sobrenome. Segundo, ano de publicação. E terceiro, número da página, quando for citação direta. O número da página é um elemento opcional na citação indireta. Então, na citação direta é obrigado a ter o sobrenome do autor, o ano de publicação e a página onde o texto se encontra. Lembrando que júnior, sobrinho, neto não são sobrenomes. Então, segundo Neto 2015, está errado. O Neto é um agnome, tá? Que faz com que o nome dele seja diferente do nome do avô dele, né? Caso seja Neto, o nome do avô dele seria igual ao dele, exceto por esse agnome, tá? Então, se tivesse, por exemplo, esse Reis aqui fosse Reis Neto, aí eu teria que colocar Reis Neto aqui, escrever aqui Reis Neto. Se fosse Júnior, a mesma coisa, Reis Júnior. Se fosse sobrinho, seria a mesma coisa.
tá? Então, lembrando, é sobrenome, não agnome. Colocar só Júnior está errado, colocar só Neto está errado, a menos que sobrinho seja o sobrenome mesmo, tá? Em alguns casos tem lá sobre o sobrinho como sobrenome mesmo, beleza? O Júnior como sobrenome mesmo. Aí é um caso específico, tá? Caso seja um agnome, coloca os dois, tá? Então, autor, ano de publicação, página de publicação. Na citação direta curta, você tem que colocar o texto copiado entre aspas dupla, tá? Entre aspas dupla. Por que dupla? Porque caso você copie um texto e dentro desse texto tem uma citação, eu tenho que colocar ele com aspas simples. Com aspas simples. Porque aí eu vou saber, você citou aspa dupla, o autor citou aspas simples, tá? Então todo o texto tem que ser colocado entre aspas simples e normal no texto, até chegar no máximo a 3 linhas. Se chegar a passar de 3 linhas, a gente tem a formatação da direta longa, tá? Deixa eu mostrar aqui como é que o texto original ele é escrito dessa forma. Normal. Isso está na NBR 14.724, nas regras gerais de apresentação. Recuo do parágrafo 1,5, um recuo do parágrafo 1,5, o espaçamento entre linhas de 1,5 também. O texto deve ser justificado. E a fonte tem que ser Times ou Arial 12. Isso tem na videoaula que a gente fala sobre a NBR 14.724. Tá? O normal seria que a gente escreveu o texto dessa forma, né? Uma citação direta. Só que aí percebam o seguinte: aqui eu tenho uma linha, não importa se ela tenha só uma palavra, meia linha ou a linha inteira, ela começa a contar de onde eu tenho a primeira palavra da citação, do trecho citado. Então aqui eu tenho a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha, a quinta linha. Como tem quarta linha, ela entra dentro da formatação da citação direta longa. E aí eu tenho uma formatação diferente. Aí eu vou pegar todo o texto citado, vou dar um Enter nele, vou tirar esse recuo, tá? Posso tirar ele voltando com a tecla Backspace, aqui tem a setinha para trás, ou eu posso voltar na régua mesmo, tá? Vou tirar aspas, porque quando eu tenho citação direta longa não tem necessidade de aspas. Vou selecionar todo o texto, vou arrastar todo o texto até o 4, tá? Se vocês pegarem nessa ampulheta, parece uma ampulhetinha isso aqui. Nessa parte de baixo, nesse retângulozinho pequenininho aqui, ele seleciona os dois juntos. Se você pegar só a parte de baixo, ele vai arrastar só a parte de baixo. Se pegar a parte só de cima, ele vai arrastar só de cima, tá? Se pegar nesse retângulo, ele arrasta as duas. Então, arrastei para o 4, um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Vou colocar o espaçamento simples. Aí eu vou nessa guia início, parágrafo, e aí no parágrafo eu tenho essa guia aqui. Esse comando aqui, espaçamento entre linhas, e aí eu vou colocar um espaçamento simples, o espaçamento de 1 centímetro. O que a gente fala espaçamento simples? Quando você entra nas configurações aqui do parágrafo, aí ele vai abrir essa caixa aqui, e aqui no espaçamento vai estar aqui, ó, espaçamento entre linhas, simples, tá? Tem simples, 1,5 duplo, e aí tem alguns espaços específicos, tá? Aí você seleciona o simples e dá um OK. Beleza, espaçamento simples. E agora eu tenho que ter esse texto aqui menor do que o texto corrido, tá? O trecho citado tem que ter o texto menor do que o texto corrido, tá? Isso pode ser tamanho 11, né? Eu vou diminuir o texto aqui, ó, aumentar e diminuir, tá? Eu vou diminuir aqui, diminuir o texto. Pode ser 11, pode ser 10, tá? Não menor que isso, porque senão dificulta a leitura, tá? Isso vocês vão ter que ver no manual de elaboração de monografias e artigos da instituição que vocês estudam, tá? Por exemplo, na faculdade que eu leciono, o manual
sugere que seja fonte tamanho 10. Na UNB, tamanho 11, tá? Então vai depender muito de qual a instituição que você está e do manual a qual você tem que seguir. Mas na minha faculdade não tem um manual. Peça a orientação do seu professor. Peça a orientação do seu professor, aquele que te orienta a fazer o trabalho, seu orientador. Tá? Vou colocar aqui tamanho 10, porque tamanho 11 fica muito próximo ao tamanho do texto e às vezes não dá para identificar a diferença de tamanho. E aí eu coloco tamanho 10, que aí dá para ficar nítido a diferença do texto. Beleza? Então, formato para citação direta longa. Recuo do parágrafo de 4 centímetros. Espaçamento entre linhas de 1 centímetro ou simples. E a fonte, tamanho 10 ou 11. Isso vai depender do manual de elaboração da sua instituição. Tá? A fonte tem que ser ou Times ou Arial, ela não pode ser outro tipo de fonte. Tem que ser Times ou Arial, está também na NBR 14.724. Tá? E ele pode ser apresentado de duas formas. Eu não falei aqui em cima, mas o autor pode ser mencionado antes do texto citado, com o sobrenome do autor fora do parênteses, pois ele faz parte do texto, onde você menciona ele no decorrer do seu texto, sempre introduzindo o autor, segundo fulano de tal, conforme fulano de tal, no pensamento de fulano de tal define que, conceitua que. Então sempre tem um texto que vai mencionar o autor. Quando eu colocar o autor depois do texto citado, ele não faz parte do meu texto, eu não estou deixando clara a existência dele. Então eu coloco ele dentro do parênteses em caixa alta, tá? Em caixa alta. E os data e página obrigatórios também. Notem que o sobrenome do autor ele é separado por vírgula, tá? Isso vai valer para qualquer tipo de citação, direta, indireta e citação de citação, beleza? Então sempre a gente pode pensar no autor citado ou mencionado antes e no autor mencionado depois, beleza? E citação indireta. Citação indireta é transcrição parafraseada do texto de outro autor. Então vou parafrasear o texto de outro autor, vou colocar a forma com que eu interpretei, a forma com que eu entendi, vou colocar com minhas palavras o texto de outro autor, tá? Se eu fiz isso, não vai estar igual no livro, mas mesmo assim é plágio. Eu tenho que referenciar o autor. Então, a única diferença que tem da citação indireta para a citação direta, as únicas diferenças é que o texto ele é escrito com suas palavras e que não tem a obrigatoriedade do número de página. Por que isso? Porque não vou encontrar esse texto no livro ou no artigo, na monografia na qual eu estou referenciando. Tá? Então, se não tem o texto igual, não vai adiantar eu falar está em tal página esse texto, porque não vai estar lá, vai ser uma interpretação. Mas eu quero colocar, não tem problema nenhum, desde que você não coloque entre aspas e nem faça recuo, independente do tamanho de linhas. Beleza? Então aqui é parafrasear o texto de outro autor. A citação de citação se dá quando eu não tenho acesso ao material original. Para isso eu vou ter acesso ao trabalho de outra pessoa. No caso, essa pessoa aqui, esse Almeida, foi o material que eu tive acesso. E ele citou esse autor aqui, Reis. O trabalho do Reis foi feito em 2015 e do Almeida foi feito em 2016. Então, eu tive acesso a esse material. Nesse material eu tinha essa citação. Ou seja, Reis, em 2015, foi citado por, esse é um termo em latim que significa citado por, apud. Reis 2015 foi citado por Almeida 2016 na página 13. A citação de citação ela pode ser tanto direta curta ou direta longa, quanto ela pode ser indireta, tá? Ela pode ser tanto direta quanto indireta. A formatação é a mesma, tá? Eu tenho o termo apud separando os autores. Reparem que sempre o autor original vem antes. Primeiro alguém publica para depois ser citado. Tem que pensar sempre assim.
Alguém publicou, outra pessoa pesquisou e o citou. Depois que ela citou, eu vou poder citar. Então eu tive acesso ao material do Almeida e citei o Reis. E no Almeida citou o Reis e eu quero citar o Reis. Não quero citar o Almeida, mas o material está aqui, então eu tenho que citar esse autor. Se você citou o Almeida, se você colocou a citação do Reis, que está dentro do trabalho do Almeida, nas referências você não vai colocar o material na qual você não teve acesso. O material que você coloca nas referências é aquele que você teve acesso. Então você vai colocar o material do Almeida, ok? Dentro da NBR 2520 eu tenho algumas variações com relação ao sistema de chamada. Então eu tenho, primeiro caso, a quantidade de autores. Eu posso ter um autor, 2 autores, 3 autores e mais de 3 autores. Quando eu tenho mais de 3 autores, eu tenho que colocar essa expressão também do latim et al, que significa entre outros, tá? Et al. Coloquei um autor, pode colocar, 2 autores pode colocar, 3 autores eu posso colocar também. Mais de 3 autores, eu vou colocar o et al, tá? Porque tem trabalhos que tem 15 autores, 15, 20 autores. Não faz muito sentido que eu coloque 20 autores dentro do meu texto corrido. Essa informação aqui com relação à quantidade de autores, vocês vão achar na NBR 6023, que fala de referências, tá? E ela vale também para 10520. Quando eu faço assim, ó, com os autores fora do parênteses, eu estou mencionando eles antes da citação. Nesse caso aqui eu coloquei exemplos de citações indiretas. Eu posso fazer a mesma coisa colocando o autor depois do texto e eu separo esses autores por ponto e vírgula. Vou colocando o sobrenome deles e separando por ponto e vírgula. Se eu tiver mais de 3 autores, e for mencionar eles depois, eu vou colocar o et al dentro do parênteses, separado por vírgula do ano. O et al não fica em caixa alta, tá? Não fica em caixa alta. Então, Reis et al 2015. Se tiver o número da página, vocês coloquem. Ok? Em alguns casos, eu tenho autores que publicam livros no mesmo ano, autores que publicam artigos no mesmo ano, dentro da minha linha de pesquisa, da mesma linha de pesquisa. É muito comum isso, professores geralmente buscam publicar bastante artigos, isso faz com que eles sejam reconhecidos no mundo acadêmico, tornem-se referências naquele assunto ou especialistas naquele assunto. Então, quando autores publicam diversos trabalhos na mesma área, e esses trabalhos podem ser utilizados no meu trabalho, 2 ou mais trabalhos do mesmo autor no mesmo ano podem ser usados no meu trabalho, eu tenho que diferenciá-los dentro do meu texto. Para isso eu vou separar eles de acordo com a ordem de aparição, tá? A ordem cronológica de aparição. Vou colocar aqui, primeira vez que apareceu, eu vou colocar o sobrenome dele, o ano de publicação e não é separado, é junto, ano de publicação, e coloco começando, vou colocar em ordem alfabética a primeira vez que apareceu. Letra A para a primeira obra, letra B para a segunda obra. Se voltar a aparecer a primeira obra, eu volto a colocar Reis 2015 A. Se voltar a aparecer a segunda obra, eu volto a colocar B. Esse A aqui vai identificar a primeira obra, não a quantidade de vezes que eu vou citar. Tá? Então, a primeira obra sempre vai ser 2015 A. 2015, a segunda obra vai ser B, a terceira obra vai ser C e assim por diante. Tá? Depois, alguns textos já vêm com algumas partes em negrito. Isso daqui vale só para citações diretas, tá? Citações diretas. Então, o autor colocou alguma parte do texto dele em negrito. Por que ele faz isso? Para querer dar uma ênfase naquela palavra ou naquela expressão. Nesse caso aqui, a palavra plágio é o que eu quero que os alunos percebam, que os alunos tenham atenção. O plágio é um dos fatores que mais reprova alunos hoje,
pelo menos na universidade que eu dou aula, é um fator de elevado índice de reprovação. Apesar de terem programas que rastreiem plágios, alguns professores eles conseguem identificar plágio mesmo que o software não consiga, porque uma citação indireta sem referência, ela vai ser um trecho parafraseado. O farejador, o software que busca o plágio, ele não vai reconhecer, mas o professor pode procurar essa citação e achar. Não é muito difícil, você procura por trechos pelo Google. Então, não coloquem trechos que não são seus sem mencionar os autores. Então, quis destacar aqui plágio. Além de ser crime, é um fator que gera alto índice de reprovação. Destaquei aqui plágio. Se está destacado pelo autor, vocês têm que colocar na nota de chamada dele aqui, ó, na menção ao autor, segundo Reis, 2015, página 2. Aí eu tenho esse grifo aqui. Eu vou ter que colocar, foi o autor que fez, então eu vou colocar grifo do autor. Grifo do autor. Foi o autor que fez e não eu. Caso eu, pesquisador, que tenha colocado em negrito ou tenha destacado, isso aqui poderia ser sublinhado, itálico ou negrito ou uma mescla entre eles. Se fui eu que fiz isso, eu vou colocar grifo nosso, tá? Eu, autor, grifo nosso. Ele, o autor original, grifo do autor, tá? Aqui, ó, se tiver negrito e eu colocar negrito itálico, é grifo nosso? Não, é grifo do autor. Se já estava destacado do texto, é grifo do autor. Eu mudar a forma de destaque não vai alterar a autoria do destaque, beleza? Depois eu tenho alguns campos que são campos de incerteza de publicação. Então eu achei um material na internet, ou achei um arquivo na biblioteca que não tem a data, tá? Nesse caso a gente tem que colocar estimativas de datas. Eu posso colocar uma estimativa de ano, então nesse caso aqui, ó, é uma estimativa, talvez isso daqui tenha sido publicado em 2016. Eu posso colocar uma certeza da década, então eu sei que isso foi publicado em 2010, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16, 17, 18, depende do ano, até hoje é no máximo 2016. Aqui é certeza da década. Aqui é uma dúvida com relação ao ano. Aqui é a certeza com relação à década. Aqui uma dúvida com relação à década. Aqui é a certeza do século. E aqui é a dúvida do século, tá? Não sei, no caso aqui não tem muito, se eu tenho certeza, não faz muito sentido aqui. 2010, 2020, 2030, 2040. Dúvida do século não, dúvida da década, 40, 50, 60. Nesse caso aqui a gente é 2010, 2010 só, né? Mas ainda pode ter, tem muitos materiais publicados de 2000 para cá, livros, tanto livros quanto artigos. Então aqui eu tenho certeza que foi depois de 2000, e aqui eu tenho uma dúvida, pode ter sido depois de 2000, pode ter sido 1999, 98, eu não tenho essa certeza. Notem que nesses casos as datas são colocadas entre colchetes e não entre parênteses, tá? Esses que eu tenho certeza, onde eu não sei qual o número que eu coloco, você coloca um hífen para cada número. Então aqui um representando o ano, um outro representando a década, tá? Ano, década. Então unidade, dezena, eu vou colocar para cada um hífen, beleza? E depois eu tenho a citação indireta de diversos documentos da mesma autoria. Então alguns autores publicam vários trabalhos no mesmo ano, ou no mesmo ano não, publicam vários trabalhos durante a sua vida acadêmica, na sua vida de pesquisador. E aí eu quero usar, porque são todos na mesma área, eu posso usar todos eles para embasar minha pesquisa. Então como é que eu vou falar? Eu só posso fazer isso quando as citações são indiretas, ok?
Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Se for colocado depois do texto, eu peguei as 3 obras dele. Por exemplo, a gente tem um livro do Kotler, só que aí tem umas variações. Tem o Kotler, Kotler e Keller, Kotler e Armstrong. Vamos supor que esses 3 sejam só do Kotler, tá? Não desmerecendo os outros autores, mas só para exemplificar. Vamos supor que eu tenha esses livros em casa e eles são bem parecidos. Caso vocês tenham acesso a esse material, vocês vão ver que os textos são bem parecidos, só que eles têm anos de publicação diferentes. Então eu quero usar a mesma ideia dos 3 livros dele dentro de 1 ou 2 parágrafos que eu quero colocar no meu trabalho. Então eu tenho que mencionar e referenciar as 3 obras. Então eu vou colocar o sobrenome dele, no caso eu coloquei Reis aqui, mas poderia ser Kotler, e aí eu coloco os anos de publicação dos livros dele. Tá? Coloco os anos separados, todos separados por vírgula. Okay? Se ele for mencionado depois da citação, o sobrenome vem dentro do parênteses. Se ele for mencionado antes, o sobrenome dele vem antes do parênteses e eu separo os anos por vírgula. Se eu fiz isso aqui, eu sei que são 3 obras diferentes do mesmo autor. E por último, as citações indiretas de vários autores. Vocês vão ver que a literatura mostra muitas coisas, muitos autores mostram a mesma coisa com pouca diferença textual. O conceito é o mesmo, a ideia é a mesma, só que foi escrito de uma forma diferente. Principalmente se pegar livros de metodologia de pesquisa, onde falam de tipos de pesquisa, tipo de pesquisa exploratória, descritiva, pesquisa de campo, etc. Todos os autores vão ter uma definição muito parecida umas com as outras, né? Por exemplo, Vergara define da mesma forma que Gil, define da mesma forma que Marconi Lakatos. Então eu tenho 3 autores diferentes que definem um mesmo assunto de uma forma muito próxima. Por que eu vou repetir 3 vezes a mesma informação só para colocar que eu pesquisei 3 autores? Isso vai fazer com que seu texto fique redundante, repetitivo e que perca qualidade. Então o que vocês têm que fazer? Faz uma interpretação geral das 3 citações, dos 3 autores, e coloquem no seu texto essa interpretação. E falem que isso é a opinião desses 3 autores, dos 3 autores que vocês leram, tá? Dos 3 autores que vocês leram. Quando vocês fizerem isso, vocês vão colocar como se fossem, como vocês fizeram nas citações indiretas anteriores. Só que vocês vão colocar 3 dentro do mesmo parênteses. 3 dentro do mesmo parênteses. Isso sempre vai ser mencionado, os autores sempre vão ser mencionados depois do texto. De uma forma geral, eles sempre são colocados depois do texto. Se for colocado depois do texto, todos em caixa alta, os autores separados da sua data por vírgula, os autores separados por ponto e vírgula, sempre, tá? Caixa alta, separados por ponto e vírgula e separados do ano por vírgula. Se eu quisesse colocar isso fora do parênteses, eu colocaria Reis 2015, fecha parênteses, vírgula, Almeida 2016, fecha parênteses, e Souza 2016, tá? Se vocês forem fazer mencionar 3 autores em um parágrafo só ou um trecho só do seu texto, vocês podem fazer dessas 2 formas, tá? Reis, Almeida e Souza, ou então faz o texto todo e coloquem os 3 autores no final, tá? Uma coisa que eu acho importante que vocês saibam é que para a maioria dos professores a citação indireta é a que é mais bem vista, tá? A citação indireta é a que é mais bem vista, porque passa para o professor, para quem está te avaliando, que você teve o cuidado de ler, a preocupação de ler, de entender o que está sendo falado e não apenas de copiar e colar o texto para se encaixar na sua pesquisa, tá?
Outros professores vão falar que é melhor que você faça a citação direta, porque você pode errar a interpretação e tal. Mas isso vai muito de professor. Eu, particularmente, prefiro que os meus alunos usem a citação indireta. Até porque vocês, quando citam de forma indireta, vocês conseguem ter uma absorção maior daquilo que vocês estão falando. Beleza? Bom, se vocês se ajudou, se vocês gostaram, dá um joinha aí, curte, comenta com seus colegas universitários. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário ou mandar um e-mail para mim, prof.cauê.trabalhosacademicos@gmail.com, que eu vou ter maior prazer em responder, e assim que possível nós nos veremos em outras videoaulas. Ok? Valeu, até a próxima.